Quando Jesus fala para os seus discípulos que ele estava prestes a ir a Jerusalém para ser condenado, para sofrer tudo aquilo que ele tinha que sofrer, para ele ser crucificado e que ele ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia, quando ele fala isso, logo Pedro chama ele à parte e fala o seguinte: Jesus, para de falar essas coisas, nada disso vai acontecer com você, tenha compaixão de você mesmo. E nesse momento Jesus fala para Pedro o seguinte: afaste-se de mim, Satanás. E aí a gente já pode se perguntar por que Jesus chama Pedro de Satanás. Porque nesse momento Jesus estava sendo tentado, porque a gente sabe na Bíblia que o sofrimento, da crucificação, tudo aquilo ali causava muita angústia no coração de Jesus. Tanto é que ele pede que, se possível, que Jesus afastasse aquele cálice dele, mas que não fosse feita a vontade de Jesus, mas sim a vontade do Pai. E nesse momento, a gente pode até lembrar do deserto, quando ele estava lá, fazendo a vontade do Pai, e Satanás aparece para ele e diz aquelas 3 tentações que a gente conhece. Satanás estava falando o seguinte: Jesus, faça a sua vontade. Faça o que o seu coração está mandando. Não precisa passar por isso. Não precisa passar por esse sofrimento. Você é o Filho de Deus. Siga o seu coração. E Pedro age dessa mesma forma quando ele fala: Jesus, tenha compaixão de ti. Essas coisas não vão acontecer com você. E em seguida Jesus fala para os seus discípulos, depois de repreender a Pedro, ele fala para os seus discípulos que aquele que quiser segui-lo, tome a sua cruz e vá após ele. E tomar a cruz é justamente isso, é você abrir mão das suas vontades. Tomar a sua cruz significa que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus para Jesus é que ele fosse para a cruz. E ele não podia fugir da sua missão. Ele não podia fugir do seu propósito. E Jesus fala isso para nós, que somos seus discípulos. Tome a sua cruz. Qual que é a sua cruz hoje? O que você tem que abrir mão? O que a gente tem que renunciar? O que a gente tem que jogar fora? Do que a gente tem que se afastar? Pode causar dor, pode causar sofrimento, mas é a vontade de Deus para nós. E isso tem que ser o mais importante. Isso tem que ser o mais sagrado. Abrir mão das nossas próprias vontades para viver a vontade do Pai. Isso é tomar a nossa cruz. E às vezes pode parecer bom aos nossos olhos, aquilo que a gente planeja, pode parecer agradável, mas não é o propósito de Deus para nós. Então eu estava refletindo sobre essa parte de Mateus, quando Jesus chama Pedro de Satanás, justamente por isso. Pedro serviu como um tentador para Jesus. Ele estava tentando Jesus a fazer a sua própria vontade, assim como Satanás tentou Jesus lá no deserto.